Oi pessoal, Eberilis. O jogo que eu e o Juan escolhemos para provar que é NP completo é o Sudoku. Bem, para quem nunca ouviu falar do Sudoku, o Sudoku ele é um jogo que ficou bem famoso no Japão e depois se espalhou pelo mundo e que consiste em completar essa grelha que vocês estão vendo. Algumas regras básicas do Sudoku, ele é bem intuitivo, né? A questão do Sudoku é você tem que completar aquela grelha de modo que nenhum número se repita numa mesma linha, numa mesma coluna ou num mesmo bloco. E você só pode completar com números de 1 a 9. Agora vamos falar do que importa, que é como provar que o Sudoku é NP completo. Olá, espero que esteja tudo bem. Eu sou o Juan e venho aqui apresentar o Sudoku agora por uma visão de um problema computacional, mais especificamente com um problema de decisão. Como nos foi pedido que o problema seja provado NP completo, será necessário abordar a versão generalizada em tamanho do Sudoku, onde temos um tabuleiro de tamanho n² por n² com n² blocos de tamanho n por n, que devem ser preenchidos com números de 1 a n, de tal forma em que sejam satisfeitas as condições de que cada linha, coluna e bloco devem conter os números de 1 a n sem repetições. Podemos ver aqui que a entrada é um tabuleiro n² por n² parcialmente preenchido. E a pergunta que devemos fazer e responder é possível preencher completamente o tabuleiro seguindo as restrições? Para provar que esse problema que eu acabei de descrever é NP completo, temos que fazer diferente do aluno da questão anterior. E temos que lembrar que um problema é NP completo somente se ele é NP, ou seja, se ele pertence à classe NP, e se ele é NP-hard, se todos os problemas pertencentes a NP podem ser reduzidos a ele em tempo polinomial. Vamos começar provando que ele pertence à classe NP, ou seja, que dada uma possível solução, dado um certificado, a verificação se essa solução está certa ou não é feita em tempo polinomial. Para isso, vamos definir que o certificado é um Sudoku completo, completado, com todas as células preenchidas. Podemos facilmente verificar essa solução analisando esse tabuleiro devidamente preenchido e constatando que as seguintes condições, restrições, foram atendidas. Que cada linha deve conter os dígitos de 1 a n sem repetições, cada coluna deve conter os dígitos de 1 a n sem repetições, e que cada um de seus n² subtabuleiros devem conter os dígitos de 1 a n sem repetições. Uma abordagem simples para essa verificação, mas que já nos provém um tempo polinomial para o algoritmo, é verificar cada célula para as 3 restrições que apresentei aqui. Apesar dessa abordagem não ser muito eficiente, ela já provê ao problema uma verificação polinomial, já que cada verificação, que possui custo O de n, serão executadas um tempo polinomial de vezes, sendo esse tempo polinomial de vezes a quantidade de elementos presentes na matriz. Então, n². Caso todas essas células sejam conferidas e nenhuma tenha ferido as condições, o certificado é válido. Caso contrário, é falso. Uma abordagem um pouquinho mais complexa que consigo imaginar aqui agora é verificar cada linha uma vez, cada coluna uma vez e cada bloco separadamente. Essa abordagem também iria prover um tempo polinomial e satisfaria a prova de que esse problema pertence à classe NP. Agora, para provar que esse problema é NP-hard, infelizmente, o método mais didático e simples que a gente encontrou para executar essa prova é através da sequência de reduções proposta no slide. De 3SAT, reduzirmos para uma instância de grafo tripartido, e então reduzirmos para Latin Square, ou quadrado latino, e então reduzirmos para o Sudoku. Logo, provando que essa sequência de reduções é possível, estaremos provando que o Sudoku é tão difícil quanto 3SAT.
que é um problema NP-hard. Nesse vídeo, irei apresentar a primeira redução de Latin Square, ou quadrado latino, para Sudoku, e a Eduarda os guiará para o fim da prova. Vale notar que, pelo motivo de termos escolhido essa abordagem, será necessário apresentar alguns problemas ao longo da apresentação. Para efetuar a primeira redução, será necessário apresentar um novo problema, nomeado Latin Square, ou quadrado latino. Nesse novo problema, há uma matriz quadrada de tamanho n por n em que cada número de 1 a n deve aparecer uma vez em cada linha e coluna. Como as duas primeiras condições que eu apresentei do Sudoku. Esse problema tem grandes similaridades com o Sudoku. Podemos, inclusive, enxergar o Sudoku generalizado, como um tipo de quadrado latino, em que a matriz é também dividida em submatrizes quadradas menores, em que devem estar contidos os dígitos de 1 a n sem repetições. Logo, enxergando o Latin Square dessa forma, podemos imaginar a redução como um problema de como contornar a restrição extra, entre aspas, do Sudoku. Para isso, partindo de uma instância n por n de Latin Square, devemos criar uma instância n² por n² de Sudoku. Então, devemos tirar cada coluna do quadrado latino e posicioná-las na primeira coluna de cada caixa, de cada bloco da primeira linha de blocos do Sudoku. Veja então essa animação de um exemplo. Mas será que isso é de fato uma redução? Bom, podemos ver que sim, isso é uma redução analisando as restrições dos problemas, que é o que difere os dois. Como os elementos vindos da Latin Square seguiram tendo as mesmas relações quanto a linha e coluna, ou seja, os vizinhos de linha, os elementos que estavam na mesma linha do Latin Square, seguiram na mesma linha, e o mesmo acontece para as colunas, as duas restrições sobre linha e coluna, que são aplicadas de forma igual nos dois problemas, foram mantidas e estão sendo aplicadas da mesma forma. Já quanto à restrição relacionada aos blocos do Sudoku, como cada coluna foi posicionada em um bloco diferente, essa exigência será satisfeita sempre que a coluna originada do Latin Square não tiver repetições, algo que não interfere no resultado, já que a coluna do Latin Square já não poderia ter restrições para que a instância desse problema estivesse correta. Então, sim, uma instância de Sudoku gerada dessa forma, baseada em uma instância de Latin Square, responderá sim se somente se a instância original de Latin Square tiver resposta sim. Portanto, isso é uma redução. E essa redução pode ser feita em tempo polinomial por se tratar de operações simples sobre matrizes. Então, eu passo agora para a Eduarda seguir com a prova daqui. Agora que nós vimos como reduzir o quadrado latino ao Sudoku, a próxima etapa para a gente provar que o nosso problema 3-site ele pode ser reduzido ao Sudoku é a gente reduzir o problema do triângulo tripartido ao quadrado latino. Para a gente entender essa redução, primeiro é importante a gente entender alguns conceitos relacionados a eles. O primeiro é o que é um grafo tripartido. Um grafo pode ser considerado tripartido quando seus vértices podem ser separados em 3 grupos, de modo que, para toda aresta do grafo, os 2 vértices que formam uma dada aresta não estejam no mesmo grupo. Além disso, um grafo tripartido ele é considerado triangulado quando suas arestas podem ser divididas em subconjuntos, de modo que cada subconjunto forme um triângulo. Explicando de uma forma mais clara, a partir de um vértice qualquer, é preciso que o caminho de arestas para sair do vértice e voltar até ele seja um triângulo. E, obviamente, é preciso que haja um caminho do vértice até ele mesmo, Uma aresta, ela só pode pertencer a um único triângulo. Ou seja, não existem 2 triângulos que compartilhem uma aresta. O que é o problema do triângulo tripartido? Dado um grafo G, o que você quer saber é se esse grafo ele é triangulado ou não
com base nos conceitos que a gente acabou de falar. O problema triangulado tripartido é um problema pertencente à classe NP e ele é NP completo. Provar que esse problema está na classe NP é uma coisa fácil. Agora, provar que ele é um NP hard não é tão fácil assim, porque reduzir o 3-SAT a um triângulo tripartido não é uma coisa trivial. Mas a gente não provaremos isso, porque já está fugindo bastante do nosso escopo, nosso vídeo ficaria muito grande. Mas sim, o triângulo tripartido é um problema NP completo, e nesse link, que é de um artigo publicado, você encontra a prova disso aí que a gente está falando que é verdade e estamos oferecendo a prova aí nesse link. Agora, fazendo a redução em si. O que a gente vai fazer agora é reduzir um grafo tripartido em um quadrado latino. Primeiro, temos uma instância do problema triângulo tripartido, que é esse gráfico, vamos chamar de grafo G aí na tela. Considerando o nosso grafo G tripartido e triangulado, todos os triângulos possíveis, esse grafo G, a gente escolheu ele especialmente porque todos os triângulos possíveis de existirem nele estão aí representados. Agora o que a gente vai fazer é, vamos nomear cada grupo de vértices em G, que G possui, de modo que o grupo central se chame L, todos tendo os vértices L1, L2 e L3. O grupo da esquerda se chame C, tendo os vértices C1, C2 e C3, e o grupo mais à direita se chame S, tendo os vértices S1, S2 e S3. Cada triângulo existente em G, ele representa uma posição e o valor dessa posição em uma matriz qualquer, que podemos chamar de A, que é essa terceira figurinha ali. Ok, vamos mostrar como é que a gente vai preencher a partir do grafo tripartido aquela matriz. Considere esse triângulo vermelho selecionado, formado pelos vértices L1, C2 e S2. L1 representa a linha L1 e C2, né? O L1 ele vai representar qual a linha onde eu vou colocar um elemento, e C2 é qual a coluna eu vou colocar um elemento. Então, o subconjunto L e C, o que eles estão me dando são coordenadas. E o terceiro conjunto, que é o S, o que ele está me dando é o elemento que eu vou colocar nessa posição. Então, se pegarmos esse triângulo vermelho L1, C2 e S2, eu vou colocar na linha 1, coluna 2, o elemento S2, que é o número 2. Como nesse nosso grafo não existe aresta entre os vértices que estão no mesmo grupo, e uma aresta só pode pertencer a um único triângulo, para um grafo tripartido triangulado com todos os triângulos possíveis, que é o que a gente está considerando, ao transformar todos esses triângulos em valores que estão em posições específicas, igual o que a gente fez no exemplo anterior com o triângulo vermelho, essa matriz A que a gente construiu aqui, ela vai estar completa e não vai possuir nenhum valor repetido numa mesma linha ou coluna, solucionando assim o problema do quadrado latino, que foi um conceito que a gente já viu anteriormente. Assim, a gente reduz o problema do triângulo tripartido em quadrado latino.